Muito bom dia a todos que estão aqui presentes, que estão nos vendo pelo YouTube. Vou pedir para tirar um pouquinho do retorno aqui, por favor. Eu vou pedir para quem está ali na mesa, que eu não estou enxergando direito, que você coloque no livro de Provérbios, capítulo 2, eu vou ler os 5 primeiros versículos. Eu não tinha mandado esse trecho, mas essa mensagem de hoje é uma mensagem muito densa e é importante eu fazer essa introdução com essa palavra de Provérbios, que diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, e se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar pelo entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Irmãos, isso é uma dica que eu quero dar para vocês que são mais jovens do que eu no Evangelho. Quando você for ler a Bíblia, buscando entendimento, buscando conhecer como é Deus, você tem uma vantagem com aqueles que não conhecem Jesus ainda como o Senhor Salvador, que pega a Bíblia como se fosse um livro de romance, ou um livro de conhecimento, um livro de história, de geografia. Mas a Bíblia ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. É aquele que nos revela, porque Ele está habitando dentro de você, aquilo que está escondido na palavra. E é por isso que eu gosto tanto dessa passagem, porque ela mostra que quando você estuda, você tem que procurar como se fosse um tesouro. Se você nunca foi numa mina de ouro, e eu tive a oportunidade de ir uma vez ver uma mina de ouro, eu não vi nada do ouro ali. Eles escavavam uma montanha de terra para depois achar uma coisinha pequena de ouro. É assim que você, quando for ler a Bíblia, deve procurar encontrar isso. Então, às vezes, eu preciso pedir desculpa para vocês, porque às vezes você tem que, quando eu prego aqui, eu fico citando passagens do hebraico, do grego, como se eu fosse entendido do hebraico e do grego. Às vezes uma forma didática, professoral, às vezes parece até pedante, mas esta passagem, essa pregação hoje, ela vai ter que andar nesse caminho. Então, já faço um pedido de desculpa aqui, que não tem nada a ver com um lado professoral, mas tem a ver com revelação do Espírito e a minha vontade de buscar aquilo que está mais escondido, como um tesouro escondido. A ação de Deus é o título dessa mensagem. E eu quero começar lendo o livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, que diz assim: Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Numa outra tradução, que talvez até goste mais, que é o querer e o fazer vem de Deus. Essa expressão aqui, uma vez eu ouvindo lendo essa palavra, me chocou o entendimento de uma pessoa que falou que o querer e o fazer vem de Deus. Essa expressão ela é ao mesmo tempo confortadora para nós, mas ela é assustadora também. Ela é confortadora porque quando você ouve essa palavra que o querer e o fazer vem de Deus, nós vamos experimentar a segurança de Deus no seu poder, na sua misericórdia, na sua forma de amar, na sua capacidade de amar, na sua capacidade de realizar ou de efetuar as coisas. Mas ao mesmo tempo ela é assustadora, porque se nós cremos neles, irmãos, nós precisamos aprender que muitas vezes, eu vou repetir, muitas vezes, o querer e o fazer para nós, aparentemente não vem de Deus. Quando eu e a Raquel tínhamos um ano e pouco de convertido, Deus falou comigo claramente, e nesse primeiro momento da nossa vida, Deus falava de uma forma muito direta conosco, profeticamente, talvez porque conhecesse o meu coração, não o dela, mas o meu,
de que eu era, como sendo engenheiro, eu era um sujeito que queria ser lógico, racional, 2 mais 2 tem que ser, que sempre é 4. Então Deus às vezes falava de uma forma muito direta comigo, como falou quando nós fomos para o Iraque. O Iraque estava em guerra. Em 1979 não descia nenhuma companhia aérea. Para entrar no Iraque precisava ser convidado para trabalhar lá, precisava ter um voo charter que a gente ficou esperando 5 dias lá em Lisboa. Nós tínhamos absoluta certeza que o plano de Deus para nós naquele momento era ir para um lugar que todo mundo nos criticou. Então, aos olhos de muita gente, pareceu loucura o que eu e a Raquel fizemos. E mais do que isso, levamos todos os 3 filhos. A mais novinha era mais nova que a Ruth. Ela tinha 1 ano e meio, a Rebeca. E nós não tivemos em nenhum momento, nem somente antes, mas durante o tempo que passamos lá, nós não tivemos medo. Porque nós tínhamos certeza de que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Essa palavra, então agora eu vou começar essa parte didática, vocês me desculpem. Essa palavra efetuar no original é energel. E em português a palavra energia é derivada de energel. Então agora eu vou dar uma aula de física e de engenharia elétrica para que a gente compreenda isso que eu quero falar. Você imagina uma hidrelétrica, uma usina hidrelétrica, ela tem uma barragem e ela estoca água. A nossa queridíssima presidente antiga diz que a gente tinha que estocar o vento. É mais fácil a gente entender que estocar água, você está estocando uma potência que pode gerar energia elétrica. Então a expressão aqui correta é com uma hidrelétrica como Itaipu, que tem 15 mil megawatts de potência instalada. A potência instalada, que é medida por quilowatt ou megawatt, ela, ao momento que ela gira a turbina, ela produz energia elétrica, que é quilowatt-hora. Então, na sua conta de energia, quando você vê lá, você gastou 500 quilowatt-hora naquele mês. O que significa isso? Alguém um dia estocou essa água, ou o vento, e quando movimentou ou a turbina eólica ou movimentou a turbina hidráulica, ela produziu energia. Para definir, então, o que é energia elétrica, a energia elétrica é a potência em movimento. Então, por que eu disse isso para trazer isso para nós como crentes? Eu e você temos uma potência instalada dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus com todo o seu poder. Ela está lá disponível para mim e para você, assim como aquela água parada numa barragem hidrelétrica. Se não ligar a turbina, se não girar a turbina, não resolve nada. Percebe isso? Essa potência, para ela produzir alguma coisa, para ela produzir essa energia, para ela efetuar em você alguma coisa, ela precisa movimentar. Então, quando você pega essa frase aqui, por isso que eu estou fazendo essa introdução, o querer e o fazer vem de Deus, parece para algumas pessoas que, bom, agora que eu sou crente, eu tenho uma apólice de seguro, que tudo que eu fizer agora, tudo que eu pensar, eu vou para o Iraque. Qual que é a motivação que estava no meu coração e da Raquel para ir para o Iraque? Era dinheiro? Não. Eu ganhei dinheiro? Ganhei. Perdi tudo naquela fábrica das cabras lá, mas eu ganhei. Mas o motivo que Deus me colocou no coração meu dela não era esse, era porque Deus tinha um plano para nós lá. Nós começamos a experimentar na prática o que é ser missionário. Então você, quando está num emprego que você está achando ruim, preste atenção, pergunte para Deus se Ele não quer que você seja missionário por um tempo naquele lugar. Então, muitas vezes quando você fala, o querer e o fazer vem de Deus, e muitas vezes aparentemente ela não vem de Deus, como foi esse exemplo que eu dei agora nosso. Então essa frase pinçada assim, olhando do lado positivo de coaching, não, o querer e fazer vem de Deus porque você tem o Espírito Santo de Deus, você é cabeça e não é cauda. Sabe essas frases chavões que muitas vezes a gente ouve, e aí você vai e faz e não era vontade de Deus, quebra a cara.
ou mesmo que seja a vontade de Deus, como foi com José. Irmãos, nós precisamos compreender isso, que a Bíblia é coalhada de exemplos desse tipo. José, desde criança, sabia o plano dele, que ele ia ser um líder. E quando ele foi conversar com os irmãos, o que aconteceu? Ele passou um tempo todo só indo para o buraco, literalmente. Tudo que ele punha a mão dava errado. Mas a palavra de Deus não diz que aonde você colocar as mãos você vai ser abençoado? Se José não tivesse certeza do que Deus tinha mostrado para ele, assim como nós tínhamos certeza de que era para ir para aquele lugar mesmo em guerra, se ele não tivesse certeza, ele ia muitas vezes desanimar. Deus está falando comigo, com você sobre isso, irmãos. Muitas coisas que você está passando hoje, presta atenção. Procura saber de Deus se faz parte do plano dele para a sua vida. Se faz, esquece. Então, é por isso que eu não gosto muito, algumas pessoas já sabem disso, eu não gosto de uma expressão, vai dar tudo certo. Eu não gosto dessa expressão, ela me soa muito mal. Sabe por quê? Porque o nosso certo não é o certo de Deus. Então, vai dar tudo certo, você faz, dá errado. Monta uma empresa, vai à falência. Está num emprego, fecha a empresa, manda embora. Então nós precisamos fugir desse determinismo perigoso que muitas vezes uma frase como essa dá. Nós precisamos examinar o contexto dessa passagem, para a gente não concluir de forma errada aquilo que Deus está fazendo para mim e para você. Porque muitas vezes nós avaliamos essa situação pelo momento que nós estamos vivendo, que aparentemente não é a vontade de Deus. Mas e se for a vontade de Deus? Então eu quero começar um pouco antes, para analisar o contexto do que Paulo falou lá no final. E aí é que eu falei que precisava ser um pouco didático na origem de cavucar a palavra, porque essa é uma palavra muito densa, ela é muito difícil para a gente, é um desafio para a gente como cristão. No mesmo capítulo 2 do livro de Filipenses, vamos voltar um pouquinho lá no versículo 5. Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu chamo isso aqui, a primeira vez que eu li isso aqui, eu pus um nome lá na minha Bíblia, lá. Eu anoto umas coisas assim, que depois, muito tempo depois você vai ver aquilo. Eu chamei isso de escada da morte. Deus se transformou em Jesus. Jesus era Deus, segunda pessoa da Trindade. Ele era Deus, ele é Deus. E aí ele voluntariamente virou gente, sem pecado. Por isso que a gente precisa entender esse mistério do nascimento de Jesus, da concepção de Jesus, de uma forma sem pecado. Todos nós humanos temos o nosso ancestral Adão, que pecou, e por causa disso no nosso DNA já nasce com o pecado. A natureza pecaminosa veio da terra, e Deus não poderia se transformar em gente numa relação sexual de homem com mulher. Por isso que o Espírito Santo de Deus teve que usar uma mulher virgem e conceber um ser humano que era 100% Deus, 100% homem. E aqui é que tem esse mistério do versículo 5 até o versículo 8, Paulo mostra essa escadinha que ele foi descendo. Ele saiu de Deus com todo aquele poder que eu e você não conseguimos entender, e virou homem. De homem ele virou até, pela obediência, morrer na cruz, a pior morte que existia naquela época. Esse era o plano que Deus tinha para ele. Então, tudo vai dar certo? Irmãos, Maria e José foram avisados por sonho de que ele era, Mateus 1:20, Mateus
que escreveu o Evangelho para o judeu, ele estava mostrando que Jesus era o Messias esperado. Versículo 20 do capítulo 1 de Mateus diz: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu, isso era para José, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. E aqui há uma expressão clara, que ele falou filho de Davi, porque como ele escreveu isso para o judeu, e José era judeu, ele quis dizer o seguinte: olha, estava previsto que o Messias viria dar descendência de Davi. Então chamou José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher. Mas espera um pouquinho, você falou que José não teve relação com ela por causa para nascer Jesus? Sim, porque também Maria era descendente de Davi. Então veja que Deus é tão maravilhoso, o plano dele é tão, que ele botou uma descendência de Davi e um outro descendente de Davi, só que o relacionamento sexual para nascer Jesus não foi com ele. Então diz assim, porque ele estava para casar com ela, então ele precisava saber, primeiro, que ela, antes de Maria, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. A Carla Damasceno, aquela professora, diz que o nome Jesus significa, em hebraico, o Deus que salva. Eu não sei que dia que foi que Maria ou José contaram para Jesus: olha, meu filho, você nasceu de uma forma milagrosa. Não sei que dia que eles contaram isso para Jesus, mas Jesus, com 12 anos, quando estava lá naquele episódio lá no templo, que ficou 3 dias lá conversando e debatendo, ele já sabia nesse momento: importa eu resolver o problema da minha... Ele já sabia com 12 anos de idade que o plano dele, assim como José sabia muito tenramente que ele tinha um plano, o plano dele era morrer pela humanidade. Então Paulo começa nos exortamos a tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo, ou seja, nós precisamos imitar Jesus. Essa palavra sentimento aqui no original, ela tem um significado de pensar a respeito de si mesmo de uma forma modesta, não se ache. Não permitir que a opinião de si mesmo, apesar de correta, exceda os limites da modéstia. O cristão tem que exercitar diariamente, mesmo ele sendo o bom, ele tem que exercitar assim como Jesus. Jesus era o Deus, irmãos, e ele resolveu agir como homem, somente como homem, porque o plano de Deus só podia dar certo perante Satanás se ele como homem vencesse a morte no lugar de Adão, que escolheu obedecer a Satanás e não a Deus. Adão foi criado com pecado? Não. Jesus não foi criado com pecado, por isso que Paulo chamou ele de o último Adão. Então essa palavra sentimento começa dizendo isso, para você chegar lá no final sabendo com certeza que o querer e o fazer vem de Deus, você precisa começar como Jesus, imitando a Jesus. Romanos 12, 2, nós conhecemos essa passagem, Paulo fala assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo aqui está nos ensinando, irmãos, a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem de nós não gostaria de experimentar de Deus a boa, agradável e perfeita vontade dEle? Ele dá aqui 2 dicas para nós. A primeira é que essa palavra traduzida como conformei significa conformar-se com a mente e o caráter de alguém ao padrão de outro. Então, se você é um crente, nasceu de novo, tem que estar num processo de transformação. No grego essa palavra é morfe, que vem morfologia, por exemplo. Essa é a primeira dica que Paulo está dando, para nós não ficarmos com a mente e o caráter do mundo. Irmãos, essa é uma das coisas que eu tenho aprendido como um crente mais velho e como um pastor, de olhar às vezes um comportamento de um crente e ele está exatamente igual ao mundo. Por que as igrejas muitas vezes hoje elas estão trazendo para dentro coisas que são do mundo que é uma forma de competir com o mundo?
A segunda dica, ele nos induz à transformação. Aqui a palavra transformação é metamorfose. Metamorfose é a mesma palavra, metamorfo, é a mesma palavra de metamorfose. O lagarto produz uma borboleta. Metamorfose é isso, é pegar um bicho feio como o lagarto, depois transformar ele numa borboleta. Essa é uma coisa que a natureza, que nós estamos vendo na natureza acontecer. Então Paulo dá essas duas dicas para mim e para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não ficar com a forma do mundo. Isso é um processo de autoavaliação diário, irmãos. E nós vamos chegar nisso. Por que Paulo fala isso? Voltando lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 6, ele diz: subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Às vezes Paulo escreve de uma forma muito complexa, mas eu queria traduzir isso aqui dizendo que, sabendo Jesus que era Deus, ele não se deixou enganar, porque usurpação é engano. E ele se comportou, agiu sempre como homem, apesar de ele ser Deus. Então, essa frase poderia ser traduzida assim: sabendo Jesus que ele era Deus, ele não se deixou enganar nem por ele mesmo. Ele se comportou, agiu sempre como homem, apesar de ser Deus. Porque este era o plano de Deus. Olha, eu fico imaginando que Deus teve um diálogo assim com Jesus. Vamos adaptar aqui, né? Não está escrito isso, mas olha, é o seguinte: você tem um plano, eu tenho um plano aqui, que é para destruir a morte. Que é a última coisa que a Bíblia diz, que a última coisa que Jesus vai, quando ele destruir. Aguilhão, o aguilhão é o pecado que trouxe a morte. Então há uma sentença de morte para a humanidade. Como que eu resolvo isso? É possível alguém fazer alguma coisa por mérito para alcançar a salvação? Nunca conseguiu. Então Deus pegou ele mesmo, se transformou em homem, mas homem sem pecado, como era Adão, e agora, assim como Adão escolheu pecar, ele escolheu não pecar. Essa é uma ação voluntária que ele teve que fazer, um exercício diário como homem, e não como Deus, embora ele estivesse 100% dentro dele o poder de Deus. Tem uma passagem muito interessante, quando provocaram Jesus, já no final do tempo dele aqui, ele falou assim: eu poderia dar uma ordem para uns anjos aqui e destruía tudo. Mas o tempo todo Satanás tentou ele. Quando Satanás levou ele lá, o que Satanás quis fazer naqueles 40 dias com Jesus no deserto? A mesma coisa que ele fez com Eva e Adão. Ele ficou, o papapá dele, Jesus respondia com a palavra. E ele destruiu aquele momento ali, porque se Jesus caísse na conversa sutil de Satanás, como muitos de nós fazem o dia em dia, irmãos, não se iluda, o dia a dia de um crente, cada vez mais ele é testado, e cada vez mais que está chegando o final, nós vamos ser testados desse jeito. O que é que eu e você estamos nos comportando com aquela natureza que Satanás quer nos pegar? Eu posso concluir então, portanto, nessa introdução, que Jesus como homem, ele tomou uma decisão. Isso é uma decisão que eu e você tomamos a cada momento, de obedecer a Deus para o cumprimento do plano de salvação. O plano de salvação estava claro: você vai ter que morrer, pagar no lugar do Caio, do Fabiano, no lugar de qualquer um de nós. Em todo o tempo ele estava sabendo disso, que ele ia pagar uma dívida impagável. Então, nesse caso, Deus pôde efetuar em Jesus tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, segundo o seu plano de salvação. 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 45, eu tô quase terminando essa mensagem, porque eu quero orar hoje com você, porque, irmãos, eu quero fazer um alerta, e eu tenho experimentado isso como empresário, não como pastor, mas como pastor é mais fácil. Sabe por quê? Eu venho aqui para a igreja, eu encontro ali o pastor Getúlio sentado na sala dele, lendo a palavra. Eu encontro o pastor Edu ali fazendo o trabalho e lendo a palavra. Eu encontro a pastora Camila sentada ali fazendo a palavra. É muito fácil eu ser crente. Eu estou vendo os irmãos ali buscando o Senhor. É muito fácil eu entrar aqui vendo todo esse ministério dos kids. É muito fácil olhar para esses músicos que são excepcionais, e eles estão cheios do poder do Espírito Santo de Deus. É muito fácil ser crente dentro da igreja no domingo,
Mas o dia a dia, aquela vida real, onde você enfrenta aqueles endemoniados que estão cheios do poder do espírito negativo, e você tem que enfrentar isso com discernimento. É muito difícil ser crente, irmãos, cada vez mais difícil. Você precisa estar prestando atenção, tendo discernimento, deixando que o Espírito Santo de Deus que habita em você te mostre, te dá uma dica: olha, não vai por esse caminho, embora logicamente esteja tudo mostrando isso. Paulo fez lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 do capítulo 15 de 1 Coríntios, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é o espírito vivificante. Ele está se referindo a Jesus. Então há duas expressões aqui: alma vivente, espírito vivificante. Parece duas coisas parecidas. Mas não é o primeiro, a forma de Paulo explicar, não é o primeiro espiritual, e sim o natural. O primeiro é o Adão. Então Adão era natural, o segundo é espiritual. Versículo 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. E como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Ou seja, eu e você nascemos terrenos. E como é que o homem celestial, e como é o homem celestial, também os celestiais. No momento que eu e você recebemos Jesus, você se torna também celestial. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, que é Adão, devemos trazer também a imagem do celestial, que é Jesus. Parece simples, né? Mas vai fazer isso no dia a dia todo o tempo. Às vezes até dentro de casa. Uma palavra que a tua mulher te dá torta, você vira terreno. Não é isso? Às vezes você está numa reunião, você fala A, o cara entendeu Z. E você pensa que ele está entendendo o A e continua falando o A, e ele está entendendo o Z, pensando que você está falando o Z. E de repente dá uma briga. Como é que começa uma guerra? É assim mesmo. A guerra é a expressão máxima de uma nação contra outra não sabendo se comunicar. Essa semana eu tive uma experiência dessa. Eu cheguei para o cara e falei assim: escuta, sabe que a empresa é feita de gente? Se tirar todas essas pessoas dessa empresa aqui, acabou a empresa, porque a empresa é feita de gente. E gente precisa aprender a se comunicar, precisa aprender a perdoar, precisa aprender a ter misericórdia. Essa era uma forma que eu estava pregando para o cara sobre o comportamento que ele devia ter, me imitando, porque eu estava próximo de estourar com ele. Percebe isso? Eu estava tentando fazer ele me imitar enquanto eu aguentava. A expressão espírito vivificante, ela fala de uma característica que nós adquirimos quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Essa é uma característica ativa, mas eu vou primeiro falar da expressão alma vivente, que no original é psique zal. Ela fala de uma parte móvel do nosso ser, da nossa característica, ou seja, você é composto de um corpo que para ele se mover, ele precisa de uma alma, precisa ser animada, que vem da mesma palavra origem de alma. Então o corpo seu quando está sem a alma, ele está morto. E ele, para ser animado, ele precisa ter uma alma. E o espírito é aquela parte do seu corpo, ou do seu ser, melhor dizendo, que comunica com Deus. Então, quando Adão foi formado, ele tinha um corpo formado da terra, foi animado pelo sopro de Deus na sua alma, e tinha o Espírito que era que falava com Deus, porque Deus é Espírito. Então não tem condição de você, hoje, com o pecado, sem conhecer Jesus, falar com Deus. Por que o homem não consegue chegar em Deus pela sua razão? É na alma que está a razão. Ele não consegue porque o Deus é Espírito, e ele só fala com o seu Espírito se você tiver o Espírito nascido de novo. Foi isso que ele falou para Nicodemos. Então aqui está dizendo que o ancestral nosso, que é Adão, ele era natural da terra. E isso é uma característica que eu e você nascemos passivamente, ou seja, não tem como você mudar isso. Você nasceu com a alma terrena.
Agora, a expressão espírito vivificante fala de uma característica que eu adquiro ao longo do tempo, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, e quando você confessa com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador. Essa é uma característica ativa. Por que ela é ativa? Porque o último Adão, que é Jesus, ele é um pneuma zoopeio. Pneuma é espírito, zoopeio é aquilo que significa que é gerar ou dar à luz uma vida nova. Então, irmãos, concluindo aqui é o seguinte: quando você age no Espírito, por isso que Paulo fala, andai no Espírito, quando você age no Espírito, ligando aquela potência que você tem instalada no tempo, movimentando, você produz o quê? Vida e não morte. Então, essa expressão aqui, espírito vivificante, significa que você gera ou dá à luz uma nova vida. Nós podemos então concluir que nós temos hoje duas naturezas, eu e você. É o tempo todo. Nós temos uma natureza que já está definitivamente pecaminosa. Herdamos isso. Eu não sei em que idade que você, uma criança, começa a agir com o pecado. Eu não sei. Biblicamente, não tem uma certeza disso. Mas, num determinado momento, se você observa as crianças, aqueles que trabalham voluntariamente no Kids, observa isso. Tem criança que ela começa mais cedo. Tem criança que fica meio bobo ainda, não tem a cabeça muito de pecador. Fica bobo nesse aspecto, né? Não parece que... Ela briga e já faz as pazes logo. Ela tem um comportamento dócil. Então, as duas naturezas habitam em nós. Essa primeira, ela não tem acordo. Não tem como você mudar a sua natureza, porque ela é pecaminosa. Só tem um jeito de você resolver isso, é deixar que o Espírito, que também habita em você, domine a sua carne. É uma decisão diária, assim como Adão decidiu pecar e Jesus decidiu não pecar, num ambiente muito mais confuso, muito mais difícil que Adão tinha. Adão foi criado num ambiente ótimo. A temperatura era amena, não precisava de ar-condicionado, não tinha aranha, não tinha barata, acho eu, né? Claro, mas tinha, mas eles não eram peçonhentos, né? Não tinha... Era tudo bom, os leões não comiam ninguém, era tudo ótimo. O pecado, ele entrou na natureza, irmãos. A palavra de Deus diz que a natureza geme até hoje. Isso que nós estamos vendo, esse calor absurdo, que eu nunca passei aqui, eu moro há 30 e tantos anos aqui em Alphaville e nunca passei isso. Vai fazer 34 anos o ano que vem que eu moro aqui, nunca vi isso. Aliás, os 5 primeiros anos que eu morei lá no Zero, os 5 anos eu tive geada, 0 grau. Nunca mais vi isso. Então, a natureza, ela está gemendo mesmo. Então, a sua natureza passiva, que é a natureza carnal, ela é terrena por causa do pecado. E ela produz o quê? Morte. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. A outra natureza que está em você, que é ativa, porque ela tem uma potência, vou repetir de novo, para você nunca mais esquecer essa aula de engenharia elétrica. Ela tem uma potência que em movimento produz energia. E ela está produzindo, ela é espiritual, ela é celeste. Por causa de Jesus nós produzimos vida. Tudo que você fizer pelo Espírito vai sempre produzir vida no terceiro e em você. É uma dica completa que Paulo disse aqui para nós. Mas é fácil fazer isso? Confessa aqui para mim sem que ninguém saiba. É fácil? Não é. E olha que eu estou falando de um crente desde 1991, 81 às 11h30 da noite. Tá, tempo demais. Eu cada vez mais, meu irmão, eu preciso do Espírito Santo de Deus me ensinando a andar como um crente. Cada vez mais eu tenho orado a Deus, Senhor, me ensina a ser um crente, a produzir vida no dia a dia da minha vida. É muito fácil eu ser crente aqui nessa igreja.
Eu queria ser olhado para as pessoas, eu quero ser igual a esse Jesus aí que ele tem. Irmãos, não tem nenhum testemunho mais forte que esse. Se possível, você pregue com a sua vida, não com a sua palavra. Muitos crentes têm falado de Jesus de uma forma completamente errada, porque ele fala com um testemunho errado. Nós precisamos aprender isso. Eu então quero orar com você. Eu anotei 3 coisas aqui para eu orar. Primeiro, eu quero pedir perdão a Deus. Chamar o Moisés, se ele está aí, o Moisés. Quero pedir perdão para Deus. Por muitas vezes nós agimos com natureza carnal, o que gera morte. Mas eu não matei ninguém. Irmãos, às vezes uma palavra mal colocada para uma pessoa afasta ela definitivamente do Evangelho. Uma atitude, principalmente de um líder, nós temos falado todas as vezes, essa igreja é uma igreja que forma líder. Você é líder onde você estiver. Se você se influenciar uma única pessoa, você já é um líder. E uma pessoa olha para você como crente e pode falar assim: eu quero esse Deus que ele está vivendo do meu lado, ou pode falar: nunca mais eu entro numa igreja, porque isso aí se diz crente, é isso aí. Segunda coisa, eu quero vigiar, pedir para o Senhor me ajudar a vigiar constantemente, para que a gente haja pelo Espírito. A oração do Pai Nosso, que a gente chama, Jesus fala: livra-nos do mal. Essa é uma oração que eu e você temos que fazer todo dia. Senhor, livra-nos do mal. O mal é isto, é gerar morte. E quando você age no Espírito, mesmo que aparentemente não pareça, você vai produzir vida. E o terceiro ponto que eu pedi que eu quero orar é para que o Espírito Santo nos mostre se essa vontade que eu estou tendo do querer e o fazer, ela vem verdadeiramente de Deus. Se você está hoje aqui buscando a Deus, e tenho certeza, o Espírito Santo me mostrou isso, tem gente aqui que está precisando tomar uma decisão. Está precisando tomar uma decisão e não sabe exatamente qual é a decisão melhor. Muitas vezes parece que aquilo é bom para nós, mas não é. Não é da vontade do Senhor. Esse é um terceiro ponto que eu quero orar. Que o Espírito Santo revele para você hoje, para mim, se o querer e o fazer está alinhado com a vontade do querer e fazer do Senhor. Jesus foi informado em um momento qualquer da sua infância de que tinha um plano terrível para ele. Ele, como homem, ele tinha primeiro que agir todo o tempo como homem, mesmo sendo e tendo em si 100% do poder de Deus. Então, imagina a luta, eu não consigo imaginar, uma luta de um Deus, Criador de todas as coisas, poderoso, muito mais do que Satanás, tendo que fazer um esforço diário, momentâneo, semanal, para que não caísse em nenhuma tentação e agisse como um homem perfeito, como Deus criou Adão e criou a ele. E ele pôde cumprir isso, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, e por causa disso ele tomou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno. Ou seja, Satanás, quando o homem pecou, Satanás pegou a chave do mundo, desse sistema, e falou: agora quem manda aqui sou eu, porque você pecou. Transferiu para Satanás a chave da morte. Mas em Jesus, quando ele venceu, ele já começou vencendo ali. A rasteira que ele deu em Satanás foi arrancar da mão dele a chave da morte e do inferno. Nem a casa de Satanás ele tem a chave. E quando Jesus vier buscar a sua igreja no arrebatamento, e depois de 7 anos da tribulação, ele prender Satanás lá, ele vai trancar com essa chave que ele tomou naquele dia. Ele vai trancar por 1000 anos Satanás ali, e vai soltar por um certo tempo. No final, e depois disso ele vai ser lançado no lago do fogo, junto com todos aqueles que rejeitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, é muito sério a nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos entender esse princípio. Não caia no engodo de Satanás, de ficar
com esse papapá que ele fez com Adão e Eva lá. Então fica de pé, ajoelhado, como você quiser, mas eu quero orar agora por essas coisas que eu já falei aqui. Pai amado, a sua palavra é viva e eficaz. Senhor, a sua palavra diz que todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho, a palavra tem duas formas dela agir na nossa vida. Ou ela nos traz a salvação, ou ela nos traz a condenação eterna. Não há aqui nenhuma pessoa que tenha ouvido essa palavra, ou aquelas que estão nos vendo pelo canal do YouTube, ou que vão nos ver no futuro, quando puderem ver essa mensagem, que poderia chegar na frente de Deus e falar: ninguém me alertou. A sua palavra é viva e eficaz, ela está nos avisando hoje, Pai. Senhor, capacita-nos a entender que nós, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando nós nos declaramos que somos crentes em Cristo Jesus, quando nós nos batizamos e testemunhando que nós somos cheios do poder do Espírito Santo de Deus, quando nós temos essa potência dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, quando nós precisamos agir com essa potência e transformarmos isso numa energia movente, aquela que produz vida, que nós possamos, Senhor, a partir de hoje, fazermos essa autoavaliação diariamente, momentaneamente, Pai. Que nós possamos abrir a nossa boca e fazer e testemunhar apenas aquilo que produz vida, para levarmos mais e mais pessoas a conhecermos a Jesus como Senhor e Salvador, porque este é o nosso plano que o Senhor tem para nós, ficarmos aqui depois de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Pai, muitos de nós aqui, muitas vezes não entende por que está vivendo tanto tempo, como é o caso, Pai. Por que o Senhor levou alguns dos o meu irmão mais velho, o Senhor levou ele com 33 anos de idade, me manteve aqui até hoje com 75, qual foi o motivo disso? O Senhor tem uma razão para isso. Capacita-me, Pai, assim como cada um de nós, a compreender que nós podemos estar aqui para fazer e produzir vida, e não morte. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é muito bom. Apesar de todos esses nossos erros, que muitas vezes nós escolhemos agir pela natureza terrena, produzindo morte, o Senhor mais uma vez nos perdoa. Pai, capacita-nos a entender que esse processo de arrependimento diário é que nos leva ao perdão e à grande misericórdia e amor que o Senhor tem para cada um de nós. E eu te agradeço pelo que o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós, Pai. E que o Espírito Santo de Deus é aquele que é provedor de todas as coisas, é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Possa falar conosco hoje, de uma forma tão profunda que nós possamos tomar uma decisão radical na nossa vida, Pai. Radical, ou seja, voltando para a raiz da sua palavra, assim como esse capítulo 2 de Provérbios que nós lemos, que a gente tenha clamando por inteligência para conhecer a sua vontade e o seu plano para a minha vida individualmente, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor profundo de Deus e que a comunhão do Espírito Santo de Deus que habita em nós, seja conosco hoje e para sempre. Vão na paz, boa semana para vocês. Deus abençoe, irmãos. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!